Vamos iniciar o PET volume 3, semana 1, terceiro ano, matemática. O tema de nossa aula é a estatística, média aritmética, moda, mediana. O que é estatística? Essa palavra vem do latim status, que significa estado. Portanto, a estatística é basicamente o estudo de como se apresenta um conjunto de dados. O conceito mais básico da estatística é o conceito de média. A média mais comum é a média aritmética simples. Vamos ver um exemplo? Suponhamos que as alturas dos alunos em metro, em certa turma de 40 alunos, sejam as seguintes. Aqui nós temos uma planilha com as alturas de todos os 40 alunos dessa turma. A altura média é a soma de todas as alturas dividida pelo total de alunos. A média é representada pela letra X com essa barrinha em cima. Então, isso é a representação de média na estatística. É igual a soma de todas as alturas. Eu vou somar todos os valores apresentados nesse quadro. Vai dar 65,93, dividido por 40, que é o total de alunos da turma. O resultado será 1,64825. Nós podemos aproximar e responder que a altura média é aproximadamente 1,65 metros. Nós usamos um arredondamento, utilizando aqui duas casas decimais. Outra média comum e importante é a média ponderada. Para cada valor é atribuído um peso. O peso funciona como uma medida do grau de importância do valor correspondente. A média ponderada é calculada da seguinte forma: o numerador é a soma dos produtos das notas pelos pesos respectivos, e o denominador é a soma dos pesos. Como exemplo, vamos supor uma prova com 4 questões A, B, C, D, com pesos 2, 2, 4 e 2, respectivamente. Ou seja, a prova A tem peso 2, a prova B e a prova D. Já a questão C, né, melhor dizendo, ela tem um peso maior, vale 4 pontos aí. Se nessas questões um aluno tirou notas 3, 4, 5 e 6, então aqui, ó, na questão A ele tirou 3 acertos, na questão B 4, na questão C 5 e na questão D 6. Então a sua nota final será: vamos calcular uma média ponderada. X com a barrinha em cima, que é a média, vai ser igual. Observe que na primeira questão, questão A, ele teve 3 acertos. Então, vezes 2, que é o peso da questão A, 3 vezes 2. Na segunda questão, que é a questão B, teve 4 acertos, vezes o peso, que é 2. Então, mais 4 vezes 2. Na terceira questão, teve 5 acertos e o peso é 4, então 5 vezes 4. Na quarta questão, teve 6 acertos e o peso é 2, portanto, 6 vezes 2, dividido pela soma dos pesos, que é 2 mais 4 mais 2. Então, aqui em cima nós temos aí os pesos, quanto que vale cada questão. Vamos resolver as multiplicações primeiro. 3 vezes 2 é 6, mais 4 vezes 2 é 8, mais 5 vezes 4 é 20, mais 6 vezes 2 é 12. Embaixo eu já posso somar esses valores: 2 mais 2 mais 4 mais 2, que é 10. No numerador eu faço 6 mais 8 mais 20 mais 12, 46. E no denominador, 10. Então, a nota final, a nota média, 46 décimos. Dividindo, então, a média é 4,6. Um terceiro conceito importante é o conceito de mediana. Para sua determinação, o conjunto de dados deve estar ordenado em ordem crescente ou decrescente. A mediana é o valor do meio. Determine a mediana nos seguintes casos.
Exemplos 1. Aqui eu tenho, né, valores que já estão organizados em ordem crescente. Então, fica fácil a gente localizar o valor que está no meio. Este valor do meio é a mediana, portanto, a mediana é 30. Exemplo 2. Eu tenho aqui novamente, né, alguns valores que também já estão organizados em ordem crescente. Mas veja uma observação importante. Se a quantidade de dados é par, a mediana é calculada como a média do par de valores do meio. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Então, é um número par de valores. Não existe um valor específico que esteja no meio. Portanto, eu irei calcular a média do par de valores do meio. Quais são os valores que estão no meio? 30 e 40. Então, eu farei uma média simples entre eles. Então, vai ficar 30 mais 40 dividido por 2. 70 dividido por 2, então a mediana é 35. Veja que o valor 35 não aparece na tabela de dados, mas mesmo assim ele representa a mediana desses valores. Finalmente, temos o conceito de moda, que é simplesmente o valor que mais aparece em um conjunto de dados. Pode não haver repetições ou pode haver várias. Moda é o valor que mais se repete. Por isso, nós dizemos está na moda. Exemplo 1. Aqui eu tenho vários valores, não estão organizados. Se estivessem organizados em ordem crescente ou decrescente, facilitaria, mas isso não é fundamental. Basta que eu observe. O valor 2 está aparecendo 5 vezes. O valor 3 está aparecendo 3 vezes. O valor 5 está aparecendo 2 vezes. O valor que mais se repete é a moda. Então, a moda é o 2. Veja que eu represento moda com a letra M e a letra O. Exemplo 2. Eu tenho aqui também vários valores que estão organizados fora de ordem. Se estivessem na ordem, facilitariam, mas isso não é fundamental para que eu veja e que eu determine qual é a moda. Veja que dessa vez o valor 2 está aparecendo 4 vezes. Já o valor 3 está aparecendo 4 vezes também. O valor 5, 2 vezes. Há um empate entre o número de repetições do valor 2 e do valor 3. Então, nós temos duas modas. As modas são 2 e 3. No exemplo 3, eu tenho aqui uma sequência de valores e nós podemos observar que nenhum deles se repete. 2, 3, 5, 1, 6, 4, 18, 10, 9, 7, 0, 8. Quando nenhum valor se repete, nós dizemos que não há moda. Todas essas medidas da estatística são chamadas de medidas de centro ou medidas de tendência central. A média, a moda e a mediana. Por hoje é só. Bons estudos e até a nossa próxima aula.